Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos, para que o professor e a professora tenham uma aula cada vez mais interessante, dinâmica e criativa, para que os nossos alunos, os nossos jovens, cada dia mais estejam diante de uma aula que provoque neles a sede de aprender mais da palavra de Deus. E a lição 3, datada do dia 21 de outubro, ela traz por título Os livros de Lucas e Atos, a base da doutrina pentecostal. Texto do dia. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4 e 21. A síntese. O movimento pentecostal está alicerçado nas escrituras sagradas, especialmente no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, obras que mostram de forma contundente a atuação irrestrita do Espírito Santo. Então, neste estudo do livro de Lucas e livro de Atos, os pentecostais, eles observam que os ensinos e a realidade do Espírito Santo presente nestes livros formam a base da doutrina pentecostal. Professor e professora, mostre para os nossos jovens que a doutrina pentecostal tem base, tem fundamento, tem alicerce na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, quando falamos do livro de Lucas e do livro de Atos. Todavia, nós precisamos mostrar para o nosso jovem quem era Lucas, qual a importância de Lucas neste cenário evangelístico, ou qual o interesse de Lucas no cenário histórico, conforme o livro de Atos é designado no Novo Testamento como um livro histórico. Pois bem, Lucas, ele era um médico, era alguém que tinha uma vasta cultura grega, era alguém que estava inserido na sociedade pelos seus conhecimentos profícuos, profundos e em destaque na sociedade. E o testemunho de Lucas é imprescindível para provar para os leitores da Bíblia que todas as atuações de Jesus, as curas, os milagres que ele fez diante da sociedade é comprovado com veracidade por um médico. Porque somente um médico pode chegar a uma doença e dizer que ela está extinta, que ela está curada, que ela foi extinguida, que não existe mais a doença. Ele pode dar o diagnóstico, pode dar o protocolo médico dizendo, não, você está curado. E Lucas, ele relata muito disso nos seus livros, mostrando que as curas divinas que Jesus operou nas pessoas que buscavam socorro dele, Lucas mostra que foi uma realidade. Ele é uma testemunha ocular, isto é, ele é uma testemunha que presenciou e registrou exatamente isto. Então Lucas, ele era alguém, como todo médico que numa sociedade tem vasta entrada pelos seus conhecimentos, pela sua profissão, pela sua importância social em relação à saúde. Então Lucas também, neste período, ele está inserido nesse contexto, como alguém de confiança, como alguém que tem um testemunho averiguado pela sociedade, porque ele escreve, ele documenta, ele registra, e ele próprio é um testemunho vivo daquilo que ele quer proferir. Lucas, ele é chamado aqui nesse primeiro tópico de um escritor pentecostal. Ele mesmo fez um tratado para um amigo chamado Teófilo. Quer dizer, ele fez uma pesquisa. Como ele tinha cunho universitário, alguém de nível superior, ele fez uma pesquisa, e uma pesquisa precisa de catalogação. Uma pesquisa de campo precisa que nós vamos até as pessoas, entrevistemos todas elas, fazemos análise delas, dos relatos, documentamos os relatos para que a pesquisa tenha a sua averiguação apreciada pelos leitores. Foi exatamente isso que Lucas fez. Ele foi em cada pessoa que andou com Jesus e que dizia ter sido curada e mostra o retrato, mostra o quadro de cada pessoa antes
com a doença e depois sem a doença e com Cristo na vida. Lucas, ele vai documentando os fatos, ele consulta o testemunho dos irmãos, das testemunhas oculares que presenciaram o ministério de Jesus como os discípulos, para fazer o seu registro, para fazer o seu documentário. É uma pesquisa de campo. Então ele está registrando um tratado, uma pesquisa que ele está fazendo para que os leitores, os demais, ouçam, entendam, compreendam, aceitem e seja transformado pelo poder do Evangelho. Lucas, ele faz viagens com Paulo, Lucas, ele faz viagens com Barnabé, Lucas, ele esteve entre os discípulos, colhendo o testemunho dos discípulos, esteve entre as pessoas e formulando o seu tratado. Por isso que o livro de Lucas e o livro de Atos é considerado pelos eruditos como um livro bem documentado, um livro bem escrito, com uma linguagem polida, devido à cultura alta que Lucas havia recebido. Este é o evangelista Lucas, um cristão da alta sociedade, que está documentando os fatos feitos por Cristo e que se torna também um discípulo de Cristo. Nós percebemos aqui que a produção literária de Lucas, tanto o grego muito refinado, palavras muito requintadas, quanto as fontes, como diz aqui o primeiro tópico, o subtópico 2 e 3 da lição dos jovens, que as fontes e a linguagem do livro dele é de uma gramática muito aceitável, muito agradável, mostrando exatamente isso, a cultura que ele tinha. E o objetivo de Lucas em levantar fontes, em escrever bem para que todos pudessem entender e compreender, o objetivo era exatamente esse. Ele queria mostrar que Cristo tem poder e mostrar a transformação social que Cristo fez, mostrar os milagres de Cristo que foram aceitos pela sociedade. O objetivo final era exatamente isso, documentar um fato verídico, um fato que pudesse ser comprovado. Uma pesquisa, ela é uma pesquisa séria que levanta dados com testemunha, com levantamentos, com tudo, para que o leitor ele possa ser convencido do fato verídico da pesquisa e da seriedade da pesquisa. E este é o objetivo. Lucas estava tão convicto que Jesus Cristo é o Salvador, com os milagres de Jesus, com a operação de Jesus, e tão maravilhado com o seu ministério, que ele resolve documentar isso para os demais, principalmente para Teófilo. No segundo tópico, o Evangelho de Lucas, como diz o tópico, é um evangelho que prima pela oração. Porque nós observamos Jesus Cristo dando lições de oração, ele orando para escolher os discípulos. Nós vemos Lucas registrando ele orando no Getsemane, convidando as pessoas, os discípulos a orarem um pouquinho. Nós vemos diversas vezes uma multidão tocada pela oração, ensinando os discípulos a orar, conforme Mateus existe e Lucas também. Então nós observamos que ele é um ministério de oração. É uma lição para nós hoje que a oração deve estar presente na vida do cristão, principalmente do cristão pentecostal. O cristão pentecostal, muitas vezes ele é mal compreendido porque ele ora em voz alta, ele deixa que o emocional envolva-se a sua vida nas orações, no clamor, e é muito criticado por os tradicionais. Mas o cristão pentecostal, ele tem exatamente isso, essa certeza na alma. Ele deixa o Espírito tomar as suas emoções pelas orações. Nós não estamos falando de aberrações doutrinárias, e muito menos nesses neopentecostalismos que muitas vezes são exacerbados e fora da casinha, mas mostrar para os nossos jovens, professor e professora, que precisamos cultivar o ministério da oração na nossa vida. Ainda no segundo tópico, subtópico 2 e 3, fala sobre o Espírito Santo enchendo pessoas, porque Maria foi cheia do Espírito de Deus. Posteriormente, Zacarias, cheia do Espírito de Deus. Isabel, quando ela tem um encontro com Maria, o Espírito impulsiona a criança no ventre. Então nós observamos a ação do Espírito de Deus no livro de Lucas. E poderíamos falar que Lucas ele dá destaque também à operação do Espírito de Deus no livro de Atos. O Atos, em vez de ser Atos dos Apóstolos, alguns sugeriram Atos do Espírito Santo, porque o Espírito está presente em todos os capítulos de Atos, atuando, curando, enchendo pessoas, libertando e fazendo o seu papel como consolador. E na vida de Jesus, Lucas registra exatamente isso, a manifestação do Espírito de Deus vindo sobre Jesus, enchendo Jesus. No dia do batismo, Jesus ele recebe o Espírito como
pomba em forma corpórea de uma pomba, simbolizando a pureza, que a pomba simboliza isso, a prudência e a pureza. E poderíamos, de Lucas para frente, como Paulo registra aos Colossenses 1,18, que foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito em Cristo habitasse. Quer dizer, ele tinha todas as funções do Espírito, todos os dons, todos os frutos, todas as manifestações do Espírito estava nele. O profeta Isaías diz assim, que repousará sobre ele Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento. Quer dizer, todos os 7 Espíritos que está elencado ali como o número 7, não que há 7 Espíritos, mas o 7 é uma referência à perfeição. O número 7 é o número de Deus. No 7º dia ele descansa, está perfeito a obra, está completa. Então é o número da completude, o número do enchimento, da totalidade. Então todas as ações do Espírito de Deus estavam sobre Jesus. Significa dizer que ele curava a pessoa não porque era somente Deus, mas porque o Espírito estava nele. Que ele fazia manifestações, maravilhas, porque o Espírito estava nele, não porque era Deus ou é Deus. Porque Paulo registra aos Filipenses que ele esvaziou-se da sua glória, né? Deixou seu trono, não que ele deixou de ser Deus, mas a parte de Deus estava parada. Ele, como ser humano, precisava da ação do Espírito, como nós precisamos da ação do Espírito na nossa vida. Ele, como ser humano, precisava da ação do Espírito na sua vida, ele era 100% homem. E como nós precisamos da ação do Espírito na nossa vida. Precisamos dessa ação dele para vencer, para fazer as coisas sobrenaturais, da transcendência do mundo espiritual é através do Espírito. Senão, Paulo, Pedro e João e os demais discípulos que faziam curas era porque era Deus. Faziam milagres porque era Deus. E não eram Deus. Eles eram seres humanos cheios do Espírito Santo. Agora, a diferença entre nós e os demais discípulos para Jesus é que ele tinha plenitude. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude, completa a ação do Espírito, todos os dons. Dificilmente nós temos todos os dons, mas Jesus tinha todos os frutos, todas as ações do Espírito Santo estavam presentes na vida de Jesus. No tópico 3, o ato dos apóstolos, o primeiro tópico fala a vinda do Espírito Santo. Então Lucas registra que a vinda do Espírito de Deus veio quase sobre 120 pessoas em Atos. E ele faz um dado interessante, que é uma profecia dita por Joel no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramaria o Espírito sobre toda a carne. Então Pedro, ele prega dizendo que é este dia, ele prega reconhecendo que é o cumprimento de uma profecia de Joel. E um fato interessante é que Pedro, ele pregando para a multidão, ele disse para eles, e estes acontecimentos do encher do Espírito diz respeito a eles, diz respeito aos pais, aos que estão longe e a tanto quanto Deus o nosso Senhor chamar. Esta é a eficiência do pentecostalismo, em crer que os milagres, que a cura, que o falar em línguas e o ser cheio do Espírito, o revestimento do Espírito, não ficou para aquela época como os cessacionistas, diz que isso cessou, ficou para o livro de Atos, e o livro de Atos é um livro histórico, e o livro de Atos não deve ser um livro doutrinário. Mas a ação do Espírito de Deus, ela não está somente em Atos, está em toda a Bíblia, principalmente nas cartas paulinas. O Espírito de Deus está presente na atualidade. E nós cremos pela palavra de Pedro, como ele disse, que toda a ação do Espírito Santo diz respeito a vós, aos que estão longe, aos nossos filhos e a tantos quanto Deus o nosso Senhor chamar. Se Deus nos chamou, nós estamos também comprometidos com a ação do Espírito de Deus na nossa vida, com a manifestação, com os dons, com as línguas, com o revertimento. Nós temos este comprometimento. Os pentecostais têm este comprometimento. E a partir daí, conforme diz os subtópicos do tópico 3, sobre a ação do Espírito, o poder do Espírito na atualidade, ele é presente. Nós acreditamos nas curas divinas. Deus cura como curava naquela época. Ele é o mesmo Deus e não muda. A ação do Espírito Santo é a mesma. Deus pode encher as pessoas, Deus pode revesti-las de poder, não ficou para o passado. O poder do Espírito Santo, ele atua hoje no meio da igreja. Este é o mover do pentecostalismo. O pentecostalismo tem crescido pela graça de Deus, pelo poder do Espírito de Deus,
pelas curas, porque dizia, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Então todos que creem no nome de Cristo, acreditam no milagre, acreditam na manifestação do Espírito, eles vão ser cheios do Espírito. Os sinais seguirão aos que creem. E esses sinais têm crescido e têm seguido os pentecostais. E hoje o meio pentecostal, o pentecostalismo, ele se tornou muito grande, sendo abraçado por todo mundo. Em todos os lugares tem o pentecostalismo, pessoas que apregoam de verdade a doutrina do Espírito de Deus, os ensinos do Espírito de Deus, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, a manifestação, o mover e o revestimento e o falar em língua. Nas próximas lições, nós estaremos falando sobre o batismo com o Espírito Santo, o falar em novas línguas, etc. Então, professor e professora, que você possa estudar esta lição para a nossa juventude e deixar claro para todos os nossos jovens que eles precisam da ação do Espírito Santo e despertar neles o desejo daqueles que não são batizados com o Espírito Santo de serem batizados, de serem revestidos, para melhor servir na obra de Deus, para propagar com mais eficácia, mais eficiência o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e deixar eles atentos, deixar eles tirar as dúvidas que os cessacionistas têm colocado diante da mente da juventude de muitos religiosos e cristãos da atualidade. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a sua aula possa ser abençoada, meu professor, minha professora.